Basicamente, assim. E aí construíram um Bitcoin com base nisso, né? O Bitcoin, ao invés de você fazer um ouro, você faz um dado digital único, que serve como a responsabilidade de um valor, né? Só que daí a gente agora lastreia não, mas a gente compara ele ao dólar, né? Então, quantos bitcoins tem em relação a dólares? E aí, quantas pessoas querem comprar ou pagam por esse Mas o Bitcoin não é exemplo? infinito, né? O projeto dele Não, o vai Bitcoin é finito. Só que ele é digamos, ele seria como se fosse ele tem as capacidades técnicas do ouro, digamos, vamos dizer, como reserva de valor. Ele tem ele seria escasso, 21 milhões de unidades até 2140, generado do último Satoshi, e atualmente nós temos aí mais de 90% dos bitcoins já emitidos. Então, os 90% de bitcoins que vão ser emitidos até 2140 já estão em circulação, 90% deles, 91%, 92%. Porque a cada 4 anos vai reduzindo essa oferta de novos bitcoins, que eram recompensas que são pagas para pessoas que dão máquinas e processamento computacional para a rede e poder fazer a validação das transações, e eles recebem em troca esses dados digitais, né? Eles recebem como recompensa hoje 6,25 bitcoins, por exemplo. Que lá no início era 50 bitcoins. Então, lá no início era 50 bitcoins, a emissão era bem mais rápida, emitia muito mais bitcoins a cada 10 minutos. Agora é bem mais lenta e ela vai reduzindo até 2140. Tá. Mas eu não entendi, se ele vai ser finito, o que muda do Bitcoin pro ouro? Então, não vai chegar lá em 2200? Então, aí é a questão que eu levanto, e por isso que eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque é essa questão que eu, como uma pessoa que faço bastante reflexões, eu comecei a refletir bastante, né? Desde que El Salvador começou, que é um país, né, da América Central, que adotou o Bitcoin como curso legal, como uma segunda moeda, desde lá eu começo a me perguntar e me questionar, mas será que nós não vamos chegar em um momento, esse país, que ele não vai conseguir ter um crescimento econômico porque ele não vai conseguir, vamos dizer assim, acumular mais bitcoins, né? Mas aí a gente tem que entender que o Bitcoin ele vai até a 8ª casa decimal, e a gente fala hoje o Bitcoin é 200 mil, mas um dia talvez o Satoshi, que é uma fração de 0,00001 Bitcoin, ele tem algum valor, ele hoje em dia não teria um valor, né? Tipo, tu vai dividindo, fracionando o valor. Entendi. Tipo, vai ser um centavo, sei lá. Exatamente, $1, depois $1, talvez, enfim. Então ele vai sendo fracionado. Mas ele tem algumas propriedades melhores do que o próprio dinheiro. Então, ele é muito fácil de transportar, ele é muito fácil de armazenar. É tudo feito em nuvem, né, na blockchain. A blockchain é onde faz o registro de todas as transações. É onde ele certifica, esses bitcoins aqui são da carteira tal, esse bitcoin é da carteira X. Quem que inventou? Tipo, não tem atribuído, assim, exatamente a uma lenda, né? Dizem que alguns desenvolvedores, assim, que já estavam atrás de desenvolver um dinheiro digital, tipo o Nick Szabo. Tem outros aí, tem o Mas Ralph, é meio surreal, tu não acha, pô? Tipo, porque, sei lá, ali o desenvolvimento, tem uma reserva em ouro, tu ganha um papel, vai se desenvolvendo. Não, mas daí vem uns malucos que falam, não, vamos fazer uma moeda 100% digital. Sei lá, é uma ruptura, parece, né, na história. Sim, eles fizeram isso depois do crash do subprime americano, né? Então, eles criaram essa moeda digital que... Cara, eu digo assim que ela é maravilhosa porque ela foi construída com todas as características e regras já pré-estabelecidas. E muito bem pensadas. E imutáveis. E ela até tem um pouco de mutabilidade que, assim, algumas pessoas do Bitcoin Core que desenvolvem ainda aperfeiçoamento da rede do Bitcoin, esses caras, eles ainda propõem, às vezes, alguma coisa para a comunidade, e aí a comunidade precisa ter uma aprovação, acho que de mais de 99% dos mineradores tem que aprovar a atualização. Mas quem são esses caras? Pô? Como assim? São desenvolvedores, porque o Bitcoin Core ele é um programa de código aberto. Então, ele pode ser copiado, clonado... Se eu quiser criar um Bitcoin hoje, eu vou lá, pego... Sim, tu copia e cola e cria a mesma estrutura. Só que ele não vai ter a comunidade, não vai ter o sistema de desenvolvimento, né? Então ele é um código aberto, e aí os caras que conheceram o Satoshi Nakamoto, ou que tinham o contato com ele, eu digo conhecer porque ninguém sabe quem é, mas conhecer no sentido assim, eles tinham um contato no fórum, né?
com o Satoshi Nakamoto. Tem uns caras que se auto-intitulam, né? Tipo, tem uns... É. Eu inventei. Tem o Craig Wright, ele falou que criou, mas é mentira. E aí, cara, muita gente que segue, acompanha e mantém vamos dizer assim, a rede. Então, o Bitcoin hoje ele é composto pela rede de mineradores e pelos desenvolvedores ainda do Bitcoin Core, que são pessoas que propõem a melhorias e atualizações, só que ele tem uma comunidade muito fechada à mudança. Então, o Bitcoin, para você fazer uma mudança, é uma coisa muito debatida. As atualizações acontecem, mas elas são muito debatidas. Precisa de uma aprovação de grande parte aí dos validadores da rede. E tem que ter um consenso, né? Eles chamam de consenso. Mas o código determina que tem que ter aprovação ou tem que ter aprovação por... Não, o código determina que precisa. O código determina que precisa. Pô, é impressionantemente bem feito, né? Exatamente. É tudo bem feito, pensado assim para ninguém poder dizer assim, eu sou dono do Bitcoin e eu vou mudar do jeito que eu quero. Que loucura. Porra nenhuma, não consegue. Tá, mas ao mesmo tempo isso é uma vantagem boa, mas uma desvantagem de não conseguir mudar muito conforme o mundo vai mudando, não sei. Talvez seja até por isso que dizem que o Ethereum vai passar o Bitcoin. É porque o Ethereum ele tem mais usabilidade. O Ethereum, vamos dizer assim, o Bitcoin seria como o ouro, né? Ele tem aquelas propriedades imutáveis e aquela característica de reserva de valor. Mas o Ethereum, ele tem com os contratos inteligentes, com a adição de contratos inteligentes aí proposta pelo Vitalik Buterin, que ele fazia parte... O Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, ele era da comunidade do Bitcoin Core. E aí ele pegou, fez um Ctrl-C, Ctrl-V aí da rede do Bitcoin, Proof of Work também, mudou algumas métricas ali, aumentou o tamanho do bloco e tudo mais, fez algumas alterações para aumentar a velocidade, fazer mais transações por segundo e tal. Só que ele fez a adição de contratos inteligentes. E aí, a adição de contratos inteligentes faz que você consegue desenvolver, vamos dizer assim, acordos eletrônicos sem a permissão de alguém. Então, você pode simplesmente fazer um contrato inteligente rodar sozinho. O que é um contrato inteligente? Cara, o contrato inteligente é um contrato que se auto-valida ou se auto-cancela dependendo da atividade que foi feita para esse contrato. Então, por exemplo, um exemplo muito simples, né? O que é uma máquina de refrigerante? Sabe essas máquinas de refrigerante de posto, assim, que tu vai lá, tu bota a moedinha de R$5, uma moeda de R$1 e aí tu pede ali uma coca, tá? Então, a máquina, ela faz essa execução de aceitar a tua moeda, te dar o troco e te dar o produto que você escolheu, porque ela é um contrato inteligente. Então, o contrato inteligente ele é exatamente isso. Ele é um mecanismo automatizado, pré-programado por algum programador, que ele vai se auto-executar ou se auto-invalidar, dependendo das ações que você fizer em relação àquele contrato. E por isso que várias outras criptomoedas são baseadas no Ethereum. Isso, não é que são baseadas no Ethereum, é que elas são construídas dentro do ecossistema do Ethereum. Porque dentro do Ethereum você pode criar contratos inteligentes. Um contrato inteligente ele pode ser um token. E esse token ele pode ter uma queima de tokens por determinado período de tempo. Ele pode ter regras de contratos inteligentes. Então, a cada 10 anos esse token vai ser derretido em 20% ao total da sua emissão. Então, o que é um token, né? Então, isso é legal, esses conceitos a gente falar. O token, ele é igual a ficha de fliperama. O que é a ficha de fliperama? Quando tu vai num fliperama, tu vai para uma caixa, aí tu pede assim, eu quero jogar por 5 minutos. Cada ficha é 5 minutos, certo? Então, cada ficha é 5 minutos de jogo. Só que, ao mesmo tempo, ela vale R$1. Mas então, por que eu não poderia trocar uma moeda de R$1, pegar uma ficha de fliperama e tentar trocar essa ficha de fliperama que custa R$1 para outra pessoa e essa pessoa aceitar essa ficha de fliperama como R$1? Por quê? Por que as pessoas não aceitariam? Por que eu não posso chegar eu tenho uma moeda de R$1, certo? Emitida pelo Banco Central Brasileiro. Eu pego essa moeda, troco por uma ficha de fliperama. E aí, imagina eu pegar 5 fichas de fliperama, que dá R$5, e vou no mercado e tento trocar essas fichas de fliperama. Por que o mercado não aceita? Não sei. Se cada ficha de fliperama vale R$1. Porque ele não quer jogar, sei lá. Porque ele é um token. Um token é uma ficha que ela tem uma usabilidade específica. Tu entendeu? Serve para aquilo, né? Então, essa é a diferença de moeda e de token.
Mas entendeu? isso, sim, mas isso... Agora bateu o brilho, né? Agora entendeu? Mas é verdade, é assim. Porque... Tipo, o Bitcoin não é um token, ele pode ser... Não, o Bitcoin é uma moeda. Porque Sim. ele é o algoritmo mesmo. Ele é um código de 256 bits que ele tem suas propriedades únicas. Ele não é repetido. E ele é validado pela rede do Bitcoin Core como uma moeda mesmo. Então ela pode ser usada para troca. Tipo, Isso. Exatamente Ele é um dado igual a moeda. digital que ele é assegurado pela rede do Bitcoin, aquilo ali é um Bitcoin. Então, eu vou digitar um código de 256 bits aqui e vou dizer que é Bitcoin. Tu vai tentar fazer essa transferência via blockchain e não vai aceitar. Por quê? Porque não faz parte da blockchain do Bitcoin Core. Mas se eu criar uma blockchain, daí sim. Sim, só que daí essa blockchain não vai ser o Bitcoin. Vai ser outra Vai ser coisa. outra coisa. Com outro nome, sei lá, mas vai ser outra coisa. Fofacoin. Fofacoin, exatamente. E aí o token, ele é isso. Ele é um contrato inteligente que é auto-executável para uma coisa muito específica. Então isso muitas pessoas se confundem, elas não entendem, né? O que é o token Shiba? Token Shiba ou token, sei lá, pode ser qualquer outro token. Mas na prática as pessoas conseguem trocar token. Hoje em dia rola isso. Sim. Tipo... Mas é que não tem um motivo, Porque né? não- Tipo, porque tu não usa o Bitcoin. Só que é daí pra o que isso. começou a acontecer? Algumas empresas nos Estados Unidos, como a Circle, começou a fazer o seguinte: não, a gente vai abrir o quê? A gente vai abrir como se fosse um banco, mas é uma empresa privada, onde a gente vai botar cofres de clientes, onde a gente vai pegar reservas em dólares das pessoas e em troca a gente dá um token digital que representa $1. Uma ficha que representa $1. Então essas empresas, elas pegaram assim, falaram para os investidores: pessoal, para quem gosta de movimentar com o mercado cripto e não quer usar o dólar nativo por causa do problema de você... Qual é o problema de você usar o dólar nativo? Você tem que ir no banco depositar. Então, às vezes, você não quer no banco depositar, para depois mandar para a corretora, para depois converter. Tu quer simplesmente transformar ele num token e fazer a transação rápida de um token ou de um ativo digital, uma ficha de fliperama digital que representa $1 e que tem lastro. Ou seja, aqueles tokens emitidos por essas empresas, elas pegam do cliente. Então, chega um cara puta investidor lá, e começou pelos donos da Bitfinex. Chega lá o cara da Bitfinex, na Tether, eles criaram a empresa Tether, e ele falou assim: eu tenho 20 milhões de dólares de clientes aqui. Ele colocou esses 20 milhões de dólares em clientes nos cofres lá, daquela empresa, e a empresa, por contrato inteligente, emitiu 1 para 1 a cada dólar recebido. Então, eles receberam 20 milhões de tokens Tether. E assim começa a brincadeira. Que é o SDT, né? Que é o SDT. E aí a Circle fez a mesma coisa, só que daí é da Coinbase. Então uma é de uma corretora e a outra é da outra corretora. Então a Circle é da E a variação Coinbase do valor daí do token, nesse caso, está 100% atrelada à ao variação do dólar. dólar. 100%. Exatamente, 100% do dólar. Por quê? Porque supostamente essas empresas precisam ter como garantia o dólar desses clientes. Então eles aceitam títulos, eles aceitam várias barras de ouro. Cara, eles aceitam várias garantias, não é só dólar nativo. Mas aí essa